Então, hoje eu vim aqui falar sobre alguns tópicos do nosso livro de história. E eu fiz uns resumos e vou ler aqui para vocês. Vamos conversar por rivalidade imperialista. A corrida por territórios e mercados durante o século XIX gerou grandes rivalidades entre as potências europeias, pois cada país, como Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, buscava proteger e aumentar seu império colonial. E essas rivalidades entre países imperialistas é uma das principais razões para a Primeira Guerra Mundial. Após sua unificação, em 1871, a Alemanha de Otto von Bismarck progrediu a passos longos. Bismarck adotou o sistema de aliança defensiva, que consistia em conseguir aliados fortes para evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. A Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, formando assim a Tríplice Aliança. Em 1890, o Kaiser Guilherme II demitiu Bismarck e anunciou uma nova política externa, a política de expansão à força. O objetivo dessa política era pressionar o Grã-Bretanha a lhe ceder uma maior parte da África e da Ásia e vencê-la na disputa pela liderança marítima comercial. Nosso próximo tópico é a luta dos sérvios pela Grande Sérvia. E de acordo com as palavras aqui, eu vou explicando o que é. A Sérvia era uma nação eslava. O que é uma nação eslava? É um termo usado para se referir a uma ramificação étnica e linguística de povos indo-europeus que vivem principalmente na Europa Central e Oriental. O que isso quer dizer? São grupos, de servo-croatas, os russos, os poloneses, os tchecos, os eslovacos, os búlgaros e os ucranianos e aí por diante. Independente que lutava para libertar os territórios, habitava por eslavos na região dos Balcãs a fim de formar a Grande Sérvia. Grande Sérvia é o termo Grande Sérvia aplica-se às principais correntes dentro do nacionalismo sérvio, especialmente de caráter expansionista. Ocorre que uma parte dos eslavos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e a outra sob o controle do Império Turco. Para enfrentar austríacos e turcos, a Sérvia buscou a ajuda da Rússia, que na época defendia o pan-eslavismo, que é um movimento contrário à penetração das ideias ocidentais e defender da originalidade da história e dos valores culturais eslavos, e ambicionava expandir suas fronteiras. Além das rivalidades imperialísticas e da política de alianças, outro fator que contribuiu para o início da guerra foi a ascensão do Japão e dos Estados Unidos, como potências regionais com as pretensões expansionistas. Somava-se a tudo ainda a corrida armamentista, também conhecida como paz armada. Nosso próximo tópico é a gota d'água. Em junho de 1914, um fato novo precipitou os acontecimentos. O estudante Gavrilo Princip matou a tiro de revólver o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e foi imediatamente preso. O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e, um mês depois, declarou guerra à Sérvia. A partir daí, houve uma reação em cadeia. Em apenas 7 dias, as principais potências tinham se engajado na guerra. Tinha início, assim, a Grande Guerra, chamada depois de Primeira Guerra Mundial.
Então, né, como eu li aqui, o estudante Gravilo, ele matou o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando. E depois disso ele foi preso, né, imediatamente. E o Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado. Então aí que teve a Primeira Guerra Mundial. Próximo ao final da guerra, o presidente dos Estados Unidos propôs um acordo de paz. Este acordo ficou conhecido como 14 pontos. Cada povo poderia escolher seu próprio destino. Só que este acordo não foi aceito. O que foi aceito para a paz dos vencedores foi o Tratado de Versalhes. O Japão conquistou colônias alemãs na Ásia e consolidou como potência regional. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência. Em 1919 foi criada a Liga das Nações pelo presidente dos Estados Unidos. A questão palestina é um termo utilizado em referência a uma luta dos seus territórios, o que ocorreu na função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948, o Plano de Partilha da ONU e o Estado de Israel. Foi um plano aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da sua Resolução